Olá pessoal, bom dia, boa noite ou boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo à aula 4 da disciplina de Estruturas do Direito. Na aula 4 nós vamos tratar de divisão e hierarquia da norma jurídica. Essa aula ela dá continuidade ao que nós já viemos estudando na aula 1, 2 e 3. No entanto, ela sempre gera um link, dá para tirar um feedback, dá para fazer um feeling com as aulas anteriores. Porém, ela é uma aula que, a partir do tema hierarquia, vai requerer muita atenção do aluno. Então, eu gostaria que você prestasse atenção, tá bom? Então, hoje vamos falar de divisão e hierarquia. Um assunto é divisão, o outro é hierarquia. Primeiro, divisão. Toda norma jurídica possui uma identificação. São divididas em partes e que tem como objetivo facilitar a localização dos trechos. Observa que o objetivo da divisão é facilitar a localização dos trechos. Eu vou dar um exemplo ao final, mas qualquer exemplo que você pegue de qualquer norma jurídica, você vai ver como há séculos, décadas na verdade atrás, a norma jurídica quando criada, décadas e séculos atrás, a norma jurídica quando criada, ela foi dividida de uma maneira muito inteligente, de uma maneira de que quando eu te solicitasse algo, você soubesse onde buscar sem perder tempo, tá? Aqui eu vou citar algumas coisas, algumas divisões, e isso vai te remeter a situações do dia a dia, tá? Porque provavelmente você já escutou esses nomes por aí. Então, as normas jurídicas são divididas primeiro em artigo, tá? Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 25º, 26º, artigo 30º e por aí vai. Mas os artigos sempre serão números, igual tá aqui, ó. Depois de ser dividida em artigos, a norma jurídica vai ser dividida em parágrafos, tá? Então, caso exista apenas um parágrafo, você vai ver escrito na norma jurídica por extenso parágrafo único. Exemplo, artigo 75, parágrafo único, porque só tem um parágrafo. Se tiver dois ou mais, você vai observar a existência desse símbolo aqui, ó, que parece que é um S sobre S, tá? Aqui é a mesma coisa, S sobre S. Esse símbolo significa parágrafo. Sempre que você vê, você deve ler parágrafo. A seguir, a terceira divisão é inciso. Então eu tenho artigo, parágrafo, inciso. O inciso sempre vai ser número romano. Observa que o parágrafo é número ordinário, o inciso sempre é número grifado para você, número romano. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e etc. Tá bom? Por fim, eu tenho a divisão em alíneas, que serão em letras minúsculas A, B, C, D, E, F, G. Tá? Um exemplo que eu trouxe na qual você pode observar tudo tá aqui. Ok? Artigo 75, quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é. Aí eu vou falar assim, olha para mim o que diz respeito ao artigo 75, inciso 4, parágrafo 1º. Aí você vai vir aqui, artigo 75. Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é, e o 4, das pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem o domicílio especial no seu estatuto ou ato constitutivo. Parágrafo 1º, o que está escrito? Tendo a pessoa jurídica de diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então aqui eu tenho o parágrafo,
aqui eu tenho um inciso, aqui eu tenho um artigo. Olha a divisão aqui para você, tá? Em cores. Se você pegar o que eu fiz aqui, essa divisão em cores, e comparar com o que eu expliquei em cima, tem toda uma dinâmica de separação de cores que o exemplo te remete ao tema ali em cima do qual você tem que estudar, ok? Observa que nesse caso desse exemplo não tem a linha. Tá errado? Não. Não existe a obrigação de ter a linha sempre. Não tem problema nenhum não ter a linha, ok? Agora, pessoal, nós vamos estudar hierarquia das normas jurídicas. Bom, hierarquia é algo muito simples. Hierarquia é uma ordem, tá? Ordem, ou seja, quem vem primeiro, quem vem segundo, quem vem terceiro, baseada na divisão em níveis de poder ou de importância. Quem tem mais poder, quem é mais importante, sendo que o nível inferior é subordinado ao superior. E o ordenamento jurídico brasileiro é constituído de maneira a manter isto. É uma hierarquia de algumas leis sobre as outras. Pessoal, ontem eu li esse primeiro trecho, aí eu lembrei, estava participando dessa aula remota com um aluno, e eu falei assim, tem alguém que foi militar na sala de aula? O rapaz falou, eu fui, professor. Eu falei, fala para a turma quais são os níveis de hierarquia no quartel quando você serviu. E ele saiu elencando de baixo para cima, tá? Então ele saiu lá, tem o cabo, depois tem o cabo que fica, aí tem o soldado, aí tem o subsargento, terceiro sub, segundo sub, sargento, foi embora. A ordem de importância ele foi elencando para mim, ok? Quem que ali hierarquicamente é mais importante? É o general. Exemplo, tá, para vocês. Então, nas leis brasileiras, no ordenamento jurídico brasileiro, a mesma coisa acontece, tá? Todas as leis, todas as normas possuem uma ordem de força, uma ordem de poder, uma ordem de importância. As palavras-chave: poder, aqui ó, poder, estou colocando tudo em maiúsculo para vocês, importância. Tá bom? Seguindo. A essa hierarquia dá-se o nome de ordenamento jurídico, o que significa? O que significa então o ordenamento jurídico? Um conjunto de normas jurídicas organizadas segundo uma graduação. Gente, a graduação é uma ordem, ok? Ordem do quê? De poder. Peraí, deixa eu até voltar aqui. Ordem do quê? De poder. Espero que você não tenha dúvida. Hierarquia é uma ordem de poder. Mas lembra que nós não estamos falando de pessoas, aluno. Lembra disso. Nós estamos falando de norma jurídica. Você fala, professor, eu não entendi nada. Calma, não se preocupa. Eu vou explicar sobre as principais normas jurídicas. Eu vou explicar quem manda mais, quem manda depois, quem manda por último, quem manda menos, quem não manda em ninguém. Tá? Pode ficar despreocupado. Primeiro, as normas constitucionais, que são a Constituição Federal e a Emenda Constitucional, estão no topo do ordenamento jurídico. São superiores a todas as demais regras. São superiores a todas as demais regras. Tá? Onde elas estão? No topo. No topo do ordenamento jurídico. Ou seja, é o que tem de mais importante. É a maior, tá? É a nível de poder, é a que possui mais graduação, mais força, mais poder, mais relevância, ok? Então é norma constitucional, Constituição Federal e Emenda Constitucional. Seguindo, dessas normas constitucionais,
derivam todas as outras. Então, ali embaixo você vai ver uma figura, que é uma pirâmide, dela, tá? Da norma constitucional, derivam-se todas as demais, ok? Dali para baixo que ocorre o surgimento das demais normas, ok? E, caso uma das normas que vierem abaixo não respeitarem o disposto na Constituição Federal, contrariarem o disposto na Constituição Federal, haverá um vício por inconstitucionalidade. Tá? Haverá um vício. Essa nova norma que vai vir abaixo da Constituição Federal, ela não vai ser legal. Tá? Não é legal de joinha. Ela não vai possuir legalidade. Tá? Relevância jurídica nenhuma. Ok? Então você viu que primeiro são as normas constitucionais, agora em verde, depois nós temos as leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias. Antes de eu seguir aqui, eu quero fazer duas observações com vocês. Primeiro, não se assusta muito agora quanto ao que é uma lei complementar, o que significa um delegado, o que é um MP, que eu vou explicar ainda na aula de hoje. Tá? Segundo, eu quero fazer um exemplo com você que eu venho fazendo na sala de aula virtual com os outros alunos, para que todos entendam essa relevância. Supomos que no meu escritório, que eu não estou lá, estou em casa, mas lá também não tem, mas vamos supor que lá tenha uma prateleira atrás de mim. Tá? E essa prateleira tem algumas fileiras, várias fileiras. Na primeira fileira, lá em cima, na mais alta, na mais importante, na que vai ficar mais vistosa, na que vai ficar acima de todas, o que eu tenho? As normas constitucionais. Porque são as mais importantes. Porque são as que possuem mais força. Porque são as que estão acima de todos. Depois eu tenho, na segunda fileira aqui, ó, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada e a medida provisória, no mesmo poder hierárquico. Elas estão na mesma prateleira, uma do lado da outra, na mesma fileira, uma do lado da outra. Não existe subordinação. A diferença delas está na matéria, link com a aula 3, que eu citei sobre matéria, tá? E na forma do processo legislativo. Então, a diferença está na matéria, que cada uma vai tratar, e na forma do processo legislativo é como ela é feita, tá bom? A seguir nós temos as leis federais, leis estaduais, leis municipais. Não há hierarquia entre elas. Professor, estou meio confuso. Vou fazer uma pausa aqui. Observa que a minha prateleira de cima, você já entendeu quem está lá. Na segunda fileira, você já entendeu quem está lá. E agora nós estamos na terceira fileira da minha prateleira aqui, ó. Na minha terceira fileira. Leis federais, estaduais e municipais. E não há hierarquia. Mas, professor, o que você explicou em sala de aula? Fica tranquilo. O que eu expliquei em sala de aula tem total validade. Agora observa que eu não lembro se é na aula 2 ou 3, mas dá uma olhadinha no conteúdo que eu citei o artigo da Constituição que regula o que o município pode tratar, o que o Estado pode tratar e o que a União pode tratar. Desse jeito, o Estado, o município e a União nunca vão se confrontar, tá bom? Sobre seus temas. Cada um tem que respeitar a sua competência. Ah, eu posso tratar disso. Município pode? Trata. Não pode? Não trata. Estado pode tratar disso? Pode, trata. Não pode? Não trata. E se tratar inconstitucional? Por quê? Porque não respeitou o que está na Constituição Federal. E aí eu volto para a aula de hoje ali em cima. O que eu falei? Se não está de acordo com a Constituição, nós temos um vício, uma ilegalidade. Tá bom? Assim, não há como existir conflito de competência em razão da matéria, pois todas as leis federais, estaduais e municipais devem respeitar o disposto na Constituição Federal. Gente,
Peço perdão pela minha garganta, vocês vão perceber em todo vídeo, em todo compilado, que é assim. Eu começo a dar aula, eu vou tossindo, no final eu tô berrando, esperneando, a garganta esquentou e tá tudo tranquilo. Aqui, tá? Eu não tenho uma grande compreensão ainda, mas estou melhorando nisso em 2021, a respeito de figuras. Mas lembra do exemplo que eu dei aqui atrás da minha prateleira psicológica figurativa? Eu fiz uma pirâmide para retratar para vocês a importância. Quem que está no topo da pirâmide sozinha? Aqui, ó, a Constituição Federal, tá bom? Depois, em segundo plano, quem vem? Leis constitucionais, leis ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias. Em terceiro lugar, vem decretos. E em quarto, aqui na base, nós temos portarias e resoluções. Aqui, espero que você tenha entendido quem que ocupa qual lugar. Agora eu vou te explicar de uma maneira rápida e singela. Singela por quê, professor? Não porque eu quero ser leviano no assunto com você. Porque eu posso pegar e ficar 2, 3 aulas falando de Constituição Federal. No curso de Direito você fica 1 ano falando de Constituição Federal. 2 anos falando de Constituição Federal. Então, dá para falar. O que eu preciso introduzir a você é o entendimento primordial, tá? Para você entender e ter ideia do que é a Constituição Federal, do que é uma lei complementar. Se você não souber o que é um ordinário, o que é um delegado, o que é um MP, eu vou te dar exemplos. Eu vou querer que você entenda isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pela Constituição. Constituição, no topo da minha prateleira, na primeira fileira. É o Estatuto Legal Básico que orienta todos os ramos do direito, invalidando, tá? Invalidando, letra maiúscula aqui, muito importante, invalidando as leis que não estejam em harmonia com ela. A Constituição é a lei maior. É a lei maior, também conhecida por aí afora como Carta Magna, tá bom? A qual devem adequar-se todas as outras leis. Olha a importância disso. Primeiro na pirâmide sozinha a Constituição. O que vir juridicamente como norma depois deriva dela. É dela para baixo. E se não respeitar e não tiver em harmonia com a Constituição, inválida, vício, ilegalidade, tá bom? Então a Constituição é a lei maior, é a que está no topo, é a mais importante, é a mais forte, é a que tem mais poder, tá? A outra norma constitucional é a emenda à Constituição Federal. O que seria a emenda à Constituição Federal? É a modificação no texto da Constituição Federal. Gente, a modificação ocorre através de uma proposta que é aprovada no Congresso. O Congresso, vocês lembram, eu venho batendo nessa tecla, composta pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Essa aprovação ela é obrigatória, tá? Chama atenção para 2 pontos. Poxa, professor, como a emenda é uma alteração, por que vai alterar a Constituição? Gente, a Constituição Federal é de 88. Nem celular existia. Imagina o tanto que a população e o mundo como um todo e a sociedade evoluiu. Tá? Então, modificações são necessárias. Ok? Alterações, exclusões ou inclusões de textos são necessários. Como se faz? Por meio de emenda constitucional. Ok? Agora observa que a emenda ela tem 2 faces. Ela tem 2 olhares. O primeiro é que a emenda constitucional ela é a própria Constituição modificada. Como, professor? Vou dar um exemplo. Vou mostrar uma apostila para vocês aqui, mas vamos supor que seja uma cópia da Constituição Federal. A partir do momento em que eu alterei, a partir do momento que eu emendei a Constituição, esse texto novo substitui o anterior. Tá bom? Ou seja, essa emenda
integra a Constituição e passa a ser a própria Constituição. E eu vou grifar aqui, a própria Constituição. A segunda fase é que ela é subordinada à Constituição. Ela quem? A emenda. Como subordinada, professor? A emenda vai ocorrer de acordo com o que estiver escrito na Constituição Federal. Lá está escrito o que pode ser emendado, o que não pode e como deve ser feito a emenda, tá bom? Olha, de novo eu faço um link à aula 3. Lá eu falei sobre quanto à norma jurídica de procedimento, tá? Então, lá está escrito qual será o procedimento pelo qual deve ser alterada a emenda constitucional, ou a Constituição Federal por meio de emenda constitucional, tá? Podendo assim ser invalidada se não tiver de acordo com as regras da Constituição Federal. Tranquilo? Então, aprendeu o que é Constituição, aprendeu o que é emenda, que é o remendo da Constituição Federal. Estou rebocando, estou modificando, alterando, extinguindo, estou mudando a própria Constituição. Agora, aconteceu alguma coisa muito doida aqui, mas tá bom. No Word. Agora vamos para a prateleira 2, tá? Prateleira 2 estão lá. Primeiro, lei complementar. O próprio nome diz, e eu já coloquei em letra maiúscula na sala, é a lei com o propósito de complementar ou adicionar algo à Constituição. Possui um âmbito material, link com a aula 3, tá? Pré-determinado pelo Constituinte, ou seja, a Constituição declara expressamente se determinada matéria deve ser regulada por lei complementar. Eu vou dar um exemplo. Matéria de direito tributário. A Constituição não tinha tempo em 1988, quando ela estava sendo criada, para ficar tratando tudo que nós podemos imaginar de ordenamento jurídico. O que ela falou? Ela falou assim, olha, quando se tratar de direito tributário, de matéria tributária, tá? Deve ser tratado por meio de lei complementar. Ela já disse como deveria ser tratado por lei complementar. Então eu trouxe o exemplo da lei complementar 87 de 1983, ou de 1996, que trata dos postos de fiscalização do ICMS. Você acha que tinha como a Constituição em 88 prever e já criar todos e quantos e como funcionariam os postos de fiscalização de ICMS no país inteiro? Não tinha, tá? Então o que ela fez? Ela só deixou determinado, olha, no que for matéria tributária, regule por meio de lei complementar, tá bom? Então presta atenção, estará escrito na Constituição quando aquele assunto, aquela matéria deve ser regulada por lei complementar. E a lei complementar busca complementar algo que ficou ali obscuro na Constituição Federal, algo que ficou vago, que eu só falo, ó, termina aí por lei complementar, tá? Falando aqui num linguajar para que fique fácil para você entender. A outra lei é a lei ordinária. Lei ordinária é simples de tudo. O que a Constituição Federal não falou que é por lei complementar, é por lei ordinária. Então é alcançado a matéria, lembre-se da aula 3, o campo material, a matéria, ela é alcançada por exclusão. Se eu tenho um assunto para tratar, vou pegar essa postura de novo. Se eu tenho um assunto para tratar, peguei, vou olhar primeiro aonde? Na Constituição Federal para ver se me fala por qual lei eu devo fazer isso. Cheguei na Constituição, não fala nada, não fala que tem que ser por complementar, é por lei ordinária. Exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Surgiu-se a necessidade de regular, tá, a respeito da criança e do adolescente. A Constituição falava alguma coisa? Nada. Lei ordinária para regulamentar, ok? Ainda na fileira 2 da minha prateleira de importâncias, lei delegada. Um pouco mais complexa, mas eu trago palavras-chave. A lei delegada é um ato normativo elaborado pelo presidente da República, então é um ato do presidente em que ele
autoriza o Congresso a criar uma lei delegada, tá? Quando? Apenas em caso de relevância e urgência. Então, a lei delegada só é acionado quando a produção de uma lei ordinária, aqui em cima, ó, a lei ordinária, ela for demorar demais, tá? Para dar resposta à situação, e a situação precisa de uma resposta imediata. Então o presidente autoriza, fala, ó, faz por lei delegada aí, porque é muito importante, é muito relevante. E ó, pau. Entendeu? Olha a diferença. Então nós temos 3 diferenças aqui. A primeira, que é a complementar, é quando a própria Constituição fala tal assunto é lei complementar. A segunda ordinária é quando você vai lá e olha, o legislador olha e fala, bom, como não tem obrigação por ser complementar, por exclusão é ordinário. Eu faço por lei ordinária. E a delegada até pode ser por ordinário, mas vai demorar muito. E meu assunto é urgente, é relevante. Exemplo, é Covid. Tá? Então vamos fazer por lei delegada. E o presidente autoriza. Ok? Agora, observa aqui. Ele autoriza quem? O Congresso. Tá? Agora, é muito diferente da medida provisória. A medida provisória é um ato editado pelo próprio presidente da República. Tem força de lei, mas deve ser usada em casos de relevância e urgência, devendo ser submetida ao Congresso Nacional posteriormente. Ok? Então, olha a diferença. Aqui é o presidente que cria uma medida. A medida que ele cria tem força de lei. Então ele cria um documento, esse documento tem força de lei. Tá? Só não é lei porque é medida. E foi feito por ele e não pelo Congresso. Então por isso não é lei. Tá bom? Não passou pelo procedimento legislativo. Então é criado pelo presidente da República, ó, pelo presidente. Vou fazer isso aqui para você se achar. Tem força de lei e vai ser em casos de relevância. Já marquei aqui. De relevância e urgência. 3 palavras-chave que você precisa entender para a medida provisória. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República pode adotar medidas provisórias com força de lei, devendo, no entanto, submetê-las ao Congresso. Ele faz, tem força de lei, ele manda para o Congresso, depois para o Congresso dar o parecer, tá bom? Mas ele faz. Observação. Medida provisória não é só ele fazer, tem força de lei e está valendo para sempre. Por quê? Porque não é urgente? Está escrito aqui, tem que ser em caso de relevância e urgência. Tá? Então o que acontece? Só vai ter validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Tá? Aqui, ó, por mais 60 dias. Validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Ô professor, mas por quê? Porque aí depois, se continuar a situação de urgência, o Congresso que converta em lei. O Congresso que converta e cria uma lei para regulamentar a matéria, link com a aula 3. Beleza? Exemplo, medida provisória 936 que instituiu, que criou, que regulamentou o benefício emergencial, o bem que muitas pessoas receberam. Tanto os que estiveram trabalhando, tanto os que estavam desempregados, tá? As mães, os filhos, tá? Todo mundo recebeu, todo mundo. Todos que estavam preenchendo os requisitos na época, a partir de março do ano passado, receberam o benefício. Olha como você podia perguntar para mim a seguinte coisa. Seguinte questão. Professor, você não falou que é de 60 mais 60? Falei. E não começou em março o benefício? Começou. E por que foi até dezembro? Porque daí dá mais de 120 dias. Dá mais de 120 dias. Tá errado? Não tá errado. Foi convertido em lei. Foi convertido em lei depois. Se eu não me engano é 14.020 o número da lei. 14.020 de 2020. Depois essa lei veio por regulamentar tudo o que estava disposto a respeito de matéria, tá, na norma jurídica
prevista na medida provisória 936 de 2020, ok? Então, aqui você viu medida provisória, aqui termina todo mundo que estava preenchendo a importância na fileira 2. Todo mundo que tinha importância na fileira 2 terminou aqui. Agora eu vou para aquele pessoal que já não tem mais tanta importância. E eu vou dar uma aceleradinha, porque eu não posso estender demais a aula, senão fica muito maçante para vocês. O decreto legislativo é o pessoal da fileira 3, da minha prateleira de importância, da minha prateleira de poder, tá? Regulamenta a matéria competente ao Congresso. No entanto, essas matérias têm efeitos externos e não dependem de sanção ou veto do presidente da República. Vou te explicar. Decreto legislativo. Salva essas duas palavrinhas. Decreto legislativo. Regulamenta a matéria exclusiva do Congresso. Está previsto no artigo 49 da Constituição Federal. Os seus efeitos são externos. Externos a quem? Externos ao Congresso. Extra casa, ou seja, casa é como eles chamam o Congresso, da casa para fora. O que for decidido ali vai surtir efeitos lá fora, para terceiros, tá bom? Exemplo simples, julgamento de conta de presidente da República. Porque o decreto legislativo não depende da autorização ou do veto de um presidente da República. O exemplo, você acha que um presidente da República ia autorizar o julgamento das suas contas se caso o entendimento do decreto fosse de que elas estavam erradas? Ele ia vetar. Não tinha lógica nenhuma. Tá bom? Então, por isso que eles possuem essa independência. A Constituição fala, ó, no artigo 49, esses temas aqui, Congresso, vocês podem trabalhar, vocês têm competência, tá, para dispor por meio de decreto legislativo. O que vocês decidirem, tá, é de competência de vocês e possui efeitos da Câmara para fora. Diferente da resolução legislativa, que é a mesma coisa, é a matéria de competência do Poder Legislativo, ou seja, da Câmara, só que os efeitos são internos, da Câmara municipal, da Câmara para dentro, do Congresso para dentro, tá? Efeitos internos. Geralmente são regimentos aprovados através de resoluções legislativas. Um exemplo, um exemplo verdadeiro, a Resolução 1 de 2007 criou uma comissão de ciência e tecnologia. Então, o Congresso entendia que a tecnologia vinha avançando, eles não avançavam ao mesmo patamar, na mesma velocidade, e falaram, opa, vamos criar então uma comissão de ciência e tecnologia. Vamos nos tornar mais acessíveis. E aí criou-se a comissão. Falaram, olha, o presidente vai ser o fulano, o vice o Beltrano, o secretário o Zé. Tá? Nós estamos aqui convocando e nomeando como pesquisador o fulano de tal, que é doutor em ciência e tecnologia. Tá? Nós vamos destinar o recurso de 1% dos recursos da Câmara e do Congresso para vocês, tá bom? Observa, tudo que foi decidido através daquela resolução foi da casa para dentro, ok? Então a diferença, decreto legislativo, aqui ó, da casa para fora, tá? Do Congresso para fora, resolução do Congresso para dentro. Efeitos externos, efeitos internos, está em letra maiúscula. Para terminar essa aula, vamos falar de portaria. São atos administrativos internos, isto é, expedidos pelos chefes do órgão, chefes da repartição. Os atos ordenam aos subordinados providências para o bom funcionamento dos serviços públicos, ok? As portarias se restringem à competência da autoridade que a expede, ou seja, não tem força de lei sobre os funcionários. Observa aqui, se alguém tem algum familiar, servidor público, um exemplo importante, provavelmente ele, 100% de certeza que ele foi nomeado por meio de portaria. Se um dia ele recebeu uma promoção, por meio de portaria. Se infelizmente ele for exonerado, por meio de portaria. Então, toda a movimentação que ocorre dentro de um órgão, dentro de uma repartição, por meio de portaria. Olha como está lá embaixo na minha prateleira. Tem importância? Não tem. Como não tem, professor? Primeiro que a quantidade de gente que ela atinge é muito inferior.
tá? Segundo, que a quantidade de vezes que eu vou pegá-la para trabalhar na minha vida, às vezes é uma vez por ano, duas. Por quê? Porque as pessoas não se interessam? Não. Se a quantidade do público atingido é menor, a quantidade de poder que ela possui é menor. A quantidade de importância que ela possui é menor. Tá bom? Então, exemplo, portaria de nomeação de um servidor público para um cargo. Isso é um exemplo. Tá? Eu passei no concurso para advogado do município. Tá? Então, através de uma portaria, nomeia-se Gustavo Cordeiro de Oliveira, CPF tal, aprovado no concurso, dia tal. A partir do dia tal, preencher o cargo de advogado público 1 nesta prefeitura, taranã, 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 e por aí vai. Isso é uma portaria. Tá bom? Pessoal, vencemos aqui então o que eu tinha preparado para vocês nessa aula de hoje, que eu tratei sobre divisão e hierarquia. Divisão, a maneira em que é dividida a norma jurídica de um jeito fácil, tá? Para mim localizar o que eu quero, mesmo antes da existência do Google e muito melhor que o Google, acredite, dá para fazer teste em sala de aula. E hierarquia, tá? É quem é mais importante que quem, a fim de evitar confrontos legislativos, confrontos de normas jurídicas, tá bom? Se você tiver uma dúvida, pode me mandar mensagem no Classroom, pode escrever nos comentários da aula também, não tem problema, tá? Pode me procurar do jeito que você quiser a respeito da dúvida, que eu vou responder. Pode mandar na nossa sala interativa, no nosso grupo, também que respondo também, tá? Eu gostaria de agradecer a todos que chegaram até o final do vídeo. Se você chegou, clica em curtiu, para mim é muito importante, eu quero saber a frequência da entrega do meu material. E se você gostou, faz um comentário, tá bom? Se você tem alguma observação para fazer a respeito do tema, a respeito da metodologia, de qualquer coisa que for, faça um comentário também, fique à vontade, tá bom? Para quem está até aqui então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.